Ok? Ela está aparecendo para todo mundo? Tá bom? Sim. Então, beleza. Está aparecendo para todo mundo. Tá ok. Pessoal, a gente vai começar aí a matéria de liderança. Uma vez por mês, a gente vai ter a matéria de família, tá bom? Mas aí a nossa matéria corrente agora vai ser matéria de liderança, tá joia? E hoje nós vamos quebrar alguns tabus a respeito de liderança. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm uma visão de que algumas pessoas são líderes e outras não. Enquanto que a liderança, ela é desenvolvida. Todos nós temos a capacidade vinda de Deus de liderar. Tudo bem? Por quê? Porque ser líder faz parte do caráter de Deus, faz parte da natureza de Deus. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos o caráter de Deus, nós recebemos a natureza de Deus. Tudo bem? Vamos orar para que a gente possa receber isso no nosso espírito e crescer? Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade, agradecer por esse dia, agradecer porque o Senhor é a fonte de tudo aquilo que precisamos ser. Espírito Santo, nós não temos em nós nada que possa ser utilizado para glorificar o Senhor. Mas o teu Espírito depositou em nós a tua natureza e depositou também toda a capacidade de manifestarmos a plenitude de quem o Senhor é. Por isso que a tua palavra diz que a igreja, ela é a plenitude de tudo que o Senhor é. Então, no nome de Cristo Jesus, nós queremos hoje receber a revelação do que é ser um líder, do que é, Senhor, inspirar pessoas, conduzir pessoas, guiar pessoas. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja tocando no nosso coração, alinhando, Senhor, aquilo que precisa ser alinhado, ministrando aquilo que precisa ser ministrado. Ajuda-nos nisso, Pai. Nós precisamos de Ti, na autoridade do nome de Jesus. Aquilo que não glorifica o Senhor, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, nós pedimos que seja removido das nossas vidas. Ajuda-nos nisso, Senhor. Na graça não existe incapacidade, porque quando estamos fracos, aí que de fato nós estamos fortes, porque nós dependemos exclusivamente do Teu poder, da Tua capacitação. Então ajuda-nos a compreender isso. E qualquer debilidade que tenhamos, Senhor, qualquer dificuldade que tenhamos, é suprida por intermédio do Senhor, através de Ti. Então ajuda-nos nisso, em nome de Cristo Jesus. Amém? Tá todo mundo legal? Todo mundo certinho? Vocês estão vendo aí a apostila. Então a gente vai trabalhar agora a questão da liderança. Uma das coisas que a gente precisa compreender é o propósito da liderança, que tem a ver com o caráter de Deus na vida do líder. Não existe liderança nata. Todos nós temos a capacidade de manifestar liderança, sendo que algumas pessoas, por causa do temperamento, têm uma facilidade maior de manifestar, de expressar essas inclinações para serem proativas, para terem uma espécie de protagonismo. Mas todos nós, por causa de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele, nós temos a capacidade de sermos líderes, perfeito? Então, o que nós precisamos compreender é que hoje, na igreja, todos nós podemos liderar. E por que todos nós podemos liderar? Eu quero que você imagine o seguinte: todos aqui que são adultos, já têm uma casa, já lideram uma casa, você é líder na sua casa. Sendo com maior protagonismo ou não, você tem uma liderança na sua casa. E essa liderança, ela foi estabelecida por Deus.
ok? Porque o que é ser líder? Ser líder, gente, não está mais conectado com aquela mentalidade antiga de ser um chefe. Ser líder é alguém que tem a capacidade de inspirar outros, ok? Então vamos lá. Vamos aqui dar uma olhada na apostila, na introdução. Então vem dizendo aqui, ó, liderança é um ponto discutido atualmente nas igrejas, mas a grande pergunta é: onde os nossos líderes aprendem a liderar? Analisando esse questionamento, percebemos que muitos dos nossos conceitos sobre o assunto não foram adquiridos aonde? Na palavra. Então a gente percebe claramente que muitos de nós temos um tipo de liderança que ela é oriunda da liderança que tivemos dentro de casa. Se nós não tivermos uma boa representação, uma boa referência de liderança, nós temos a tendência de manifestar a liderança que a gente teve durante toda a nossa vida, ok? E a grande questão é, nós precisamos manifestar a liderança baseado no modelo de Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos aprender com ele, ok? Então vamos lá. Liderança. Toda liderança tem um propósito, um porquê de ser exercida, um objetivo a ser alcançado, ok? Mas nós precisamos entender, compreender o que ela é, sabendo que o tema é complexo e amplo, principalmente por se tratar do comportamento humano. Então, gente, esse conceito de líder-chefe, ele já não é mais bem aceito em nenhum lugar, principalmente dentro da igreja. O líder hoje é alguém que influencia, é alguém que inspira, é alguém que motiva. Então, o líder, ele precisa ser aquela pessoa que vai dar voz, que vai dar protagonismo às pessoas que você está liderando, ok? Então, quando você começa a liderar alguém, uma das primeiras coisas que você precisa perceber é que liderar não é mandar, mas é você dar voz, é você dar protagonismo para essa pessoa. Fala, Genilson. Então, pai, a TT e a Ruth e a irmã Ângela tá querendo entrar, mas ela não tá tendo acesso, só não tá conseguindo aceitar elas aí. Não estou conseguindo aceitá-las. É, Os irmãs também, apóstolo. Ah, beleza. Beleza. Aceitou todo mundo? Nem? Pessoal, vamos tentar evitar de chegar depois do horário, porque quando eu começo a trabalhar aqui com a apostila, eu não vejo mais, por isso até que eu não estava liberando vocês para participarem, tá bom? Então vamos tentar evitar isso aí. Voltando aqui, pessoal. Então, líder com aquela mentalidade de chefe não rola mais. Nós fomos chamados para influenciar, para capacitar pessoas, treinar pessoas, amém? Um líder é alguém que é apaixonado pela causa, é alguém que incentiva a sua equipe, é alguém que vai olhar para a equipe e verificar o seguinte: o que essas pessoas elas têm de bom? O que essas pessoas gostam de fazer? Então a gente vai começar a dar voz a essas pessoas, primeiro trabalhando com aquilo que elas gostam de fazer, né? Motivando-as, capacitando-as. Se elas às vezes gostam de fazer algo e elas não têm ainda a capacitação, motivava a ela crescer nessa motivação, a ela começar a desenvolver, tudo bem? Então é importante que a gente, como líder, a gente não tenha aquele posicionamento de dizer, olha, eu sou líder, sou eu que mando. Não. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente os tipos de liderança, e esses tipos de liderança, eles precisam ser exercidos com um olhar bem apurado do tipo de gente que a gente está liderando. Se são pessoas neófitas, se são pessoas que já têm uma certa experiência, se são pessoas que precisam ser ouvidas, porque muita gente que vai vir para a nossa liderança, muitas vezes vem de uma liderança muito severa, muito autoritária,
Amém? A liderança autoritária, ela tem o seu lugar, mas a gente precisa compreender que esse autoritarismo, ele não pode perdurar a vida toda da pessoa. Tudo bem? Você não pode tratar alguém que já tem uma certa caminhada sem dar voz a ela. A liderança autoritária, ela vai servir muito para quem ainda é novo convertido, para quem ainda não tem clareza do que fazer, tá bom? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, tudo bem? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, liderança nada mais é do que a capacidade de um indivíduo de conduzir a um propósito, transformando pessoas e grupo em equipes que gerarão frutos, ok? Então, gente, liderar é capacitar, influenciar, dar voz. Tem algumas frases aqui que são bem interessantes, diz assim, ó, liderança é a capacidade e desejo de unir homens e mulheres num propósito comum e o caráter que inspira confiança. Então, uma das coisas que a gente precisa também compreender é que liderança não se impõe. Tudo bem? Se você está liderando algo aonde toda vez você precisa ficar afirmando para as pessoas que você é o líder, as pessoas não têm ainda o reconhecimento da sua liderança. Então, gente, liderança não vai se impor. Liderança é reconhecida. As pessoas, elas precisam te admirar. Se elas não conseguem ter esse nível de admiração, se elas não conseguem perceber em você um pouco de algo que elas gostariam de ter ou de uma confiança, não adianta, porque a sua liderança não está sendo reconhecida, tá? Olha o que diz aqui também, uma frase bem interessante. A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de o fazer, ok? Então é a gente tentar ser um facilitador. O propósito da liderança também é facilitar o trabalho das pessoas. Então as pessoas vão dizer assim, eu não gostaria de fazer isso, mas a maneira como você faz é tão apaixonante que até eu estou com vontade de fazer. Entendeu? A gente precisa inspirar as pessoas a fazerem, mesmo que elas não gostem, mas elas sintam a vontade, elas sintam prazer, e não apenas sendo uma coisa imposta. É óbvio que todos nós vamos precisar, em algum momento da nossa vida, perseverar em algo que nós não queremos fazer, ok? Isso vai da maturidade de cada um. Eu tenho a certeza aqui que nem todo dia você acorda com aquela vontade enorme de trabalhar. Você trabalha porque você tem responsabilidade, você trabalha porque você precisa do dinheiro, e isso fala de maturidade, isso fala de responsabilidade. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Deus muitas vezes vai nos submeter a momentos que você vai dizer, olha, eu não gostaria de fazer isso, mas Deus mandou que eu fizesse. E Deus também vai falar para a gente de coisas que a gente gosta de fazer e que Deus vai dizer, olha, eu não quero mais que você esteja fazendo isso. Mas aí a gente precisa tomar o cuidado, gente, e isso é muito importante, nós sermos líderes guiados pelo Espírito nos mínimos detalhes. Tudo bem? Por quê? Porque às vezes a gente pode fazer algo que Deus não mandou exatamente a gente fazer aquilo, da maneira como a gente está pensando, ok? Então eu vou dar dois exemplos muito claros, né? Um primeiro exemplo é da apóstola Valnice Milhomes, onde ela era noiva de um homem, e ela estava noiva, prestes a se casar, e ela ouve do Espírito Santo que não era para casar com aquele homem. E ela entende que ela precisa desfazer o casamento e ela não se casa. Anos mais tarde, quando eu digo anos mais tarde, eu falo de décadas mais tarde. Passando, ela perguntou ao Senhor, né? Ela já é uma senhora, acho que já tem uns 70 anos, 70 e poucos anos, e ela perguntou ao Senhor, Senhor, por que o Senhor nunca me deixou casar? E Deus disse para ela, eu não disse para você não casar, eu disse para você não casar com aquele homem, ok? Então, às vezes a gente ouve algo e a gente não ouve atentamente
o que o Senhor está dizendo para nós. E aí o que vai acontecer? Você acaba atropelando e dizendo, não, Deus não quer que eu faça mais isso. E quando, na verdade, Deus quer apenas que você abra mão de algo, ou que você não faça algo, mas que você continue, ou que você desenvolva, enfim. Ouça a voz de Deus. Tudo bem? Eu quero ler com vocês essa parte do propósito da liderança. O segundo exemplo, né, foi o meu exemplo de quando eu trabalhava na escola, e aí Deus falou comigo para que eu saísse da escola, né, porque ali não era mais o meu lugar, e eu peguei desesperadamente, porque eu estava ouvindo aquilo, estava sentindo também que não deveria estar mais na escola, fui até meu chefe e fui falar com ele, me manda embora, conversa aí com o pessoal, porque ele era simpatizante do Evangelho, Deus está mandando eu sair. E eu não perguntei para Deus como que eu deveria fazer aquilo, né? E aí meu chefe veio falar comigo e falou, olha, a direção não tem um porquê mandar você embora. Se você quiser sair, o máximo que eles podem fazer com você é um acordo. E eu estava tão desesperado em obedecer a Deus que eu esqueci de perguntar para Deus como que ele queria que fosse desenvolvido esse ato de obediência. E aí eu peguei, aceitei o acordo, perdi um dinheiro, e aí quando eu fui conversar com Deus a respeito desse dinheiro que eu tinha perdido, Deus falou comigo, mas eu não falei para você sair dessa maneira. Eu disse que já era hora de você sair e que você precisava me perguntar como sair. Eu falei, mas como? A escola não ia aceitar nenhuma proposta minha. Ele falou, não, ia sim. Você tinha 50 e poucos tempos de aula. Se você diminui para 10, a escola, obrigatoriamente, não ia querer ficar com você. Então a escola ia te mandar embora. E eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, às vezes, a gente acaba tendo atitudes precipitadas e a gente perde. E a gente não perde porque Deus queria que a gente perdesse, né? Mas exatamente porque a gente não perguntou a maneira como fazer aquilo. Tá bom? Então, vamos lá. O propósito da liderança, gente. Existem 3 pontos que são muito importantes no desenvolvimento da liderança: a missão, a visão e os valores. Ok? Então vamos lá, vamos repetir: missão, visão e valores. Qualquer organização hoje tem esses 3 pontos muito claros: missão, visão e valores. Mas a gente também vai trabalhar a questão do propósito. E o propósito tem a ver com a ênfase do seu chamado. Tudo bem? Vamos lá. Missão. A missão deve responder as seguintes perguntas. Então, se você quer fazer algo prático agora, você tem que fazer o seguinte: responder algumas perguntas a respeito da sua missão. Então, a primeira pergunta, para facilitar aí a sua caminhada, é: por que lidero? Tá? Por que eu exerço essa liderança? Segundo, o que a minha instituição faz? Ou seja, nós fazemos parte de uma igreja e essa igreja, o que ela faz? Tá? E para quem? Essas 3 perguntas, elas têm a ver com a sua missão. Ok? Essa missão, ela está balizada em valores. Tudo bem? Então, a sua missão, ela também está linkada a quê, gente? Aos valores. E o que são os valores? E aí você precisa perceber quais são os valores da sua congregação. Honestidade, integridade, quais são os valores éticos, morais, quais são as crenças da minha congregação. E isso vai falar dos valores da sua congregação. Se a sua congregação acredita em predestinação ou não, se a sua congregação acredita nos dons do Espírito ou não, se a sua congregação permite que pessoas sejam ordenadas a apóstolos, a profetas, ou ela segue uma linha mais tradicional. Tudo isso tem a ver com os valores. Tudo bem? Então a gente já viu missão,
que tem a ver com o porquê eu lidero, o que que a minha instituição, a minha congregação faz, para quem, qual é o público, e depois vem os valores. Por último, nós temos aí desse tripé a visão. E a visão fala das metas, daquilo que eu desejo alcançar. Qual é a visão? Nós queremos alcançar todo um bairro, ok? E essa visão, gente, ela precisa de data e ela precisa de metas. Tudo bem? Então, toda visão, ela vai precisar de datas e metas para que você possa mirar. É um alvo a ser buscado. Tudo bem? Agora, o propósito, que é essa chave para cada um de nós, tem a ver com o porquê de algo existir. Ou seja, eu tenho um chamado, mas esse chamado, qual é a ênfase dele? Porque, por exemplo, muita gente foi chamado para ser apóstolo. Beleza, não tem problema nenhum de termos muitos apóstolos. Mas nem todos os apóstolos eles serão iguais. Existem apóstolos que são verticais e outros apóstolos que são horizontais. O que é isso? Tem apóstolos que vão lidar somente com a sua congregação e com as igrejas que fazem parte daquele ministério, e tem apóstolos que eles são chamados os horizontais, ou seja, eles não lidam apenas com a sua congregação local, mas eles se conectam também a ministérios diferentes para auxiliá-los. Um evangelista, ok, ele foi chamado para ensinar a igreja a respeito dos ímpios, a respeito da paixão pelas almas, beleza. Mas o propósito tem a ver com a ênfase, ou seja, eu fui chamado para evangelizar pessoas do tráfico de drogas. Eu fui chamado para evangelizar pessoas da alta sociedade. E eu não pense você que é fácil, não. Ok? Porque isso tem a ver, gente, com o propósito da pessoa. Tá? Existem apóstolos de mercado, existem profetas que foram chamados para lugares de governo. Ok? Então a gente precisa entender que a gente tem um chamado, mas esse chamado ele tem uma ênfase. E não quer dizer em momento algum que a gente não possa exercer de uma forma mais generalizada, mas a gente sabe que o nosso propósito ele vai atingir o ápice quando nós estivermos na nossa ênfase, no nosso propósito. Beleza? Até aqui, gente, alguma dificuldade? Sim ou não? Se alguém tiver dificuldade, levanta a mão aí, por favor. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Tem aqui, ó, a Nijui, né? A visão, constituir-se em um núcleo científico-cultural capaz de atrair, fixar e formar profissionais altamente qualificados para refletir e ressignificar permanentemente o processo de desenvolvimento. Qual é a missão dessa empresa? Interagir no processo de desenvolvimento através da promoção da educação em todos os níveis, especialmente pela consolidação da universidade comunitária e regional. Qual é o propósito? Qual é a ênfase dela? Buscar a formação profissional continuada, a produção científica e a recreação cultural. Então, dentro desse desenvolvimento e promoção de educação, eles têm um propósito, eles têm uma ênfase. Tá bom? A Disney. Qual é a missão da Disney? Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Qual é a missão da Coca-Cola? Matar a sede do mundo. Não sei se é muito essa não, mas enfim. Tá aí a missão da Coca-Cola. Tudo bem? Vamos lá. Jesus como modelo de liderança com propósito. Algo que é muito importante para a nossa manifestação é que a gente foi chamado para sermos líderes semelhantes a Jesus. O nosso direcionamento hoje é: todos nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. E também desenvolver pessoas com essa referência, com esse modelo. Tá bom? Então hoje tem se falado muito sobre a liderança de Jesus,
como que Jesus conseguiu influenciar tanta gente de uma maneira que essas pessoas se tornaram apaixonadas, e mesmo depois da sua morte e ressurreição, da sua ascensão, pessoas continuaram perseverando naquela missão. Então, é muito buscada essa referência de como Jesus conseguiu fazer isso, e nós temos as Escrituras como essa referência para que nós possamos entender como Jesus fazia isso. Uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender é que Jesus ele tinha clareza do seu propósito. Você vê claramente, por exemplo, aqui em Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tinha clareza do que ele tinha vindo fazer. Mas o interessante é que nessa missão, Jesus, o que ele faz? Ele treina pessoas, e o seu propósito era levantar homens e mulheres que pudessem dar continuidade após esse resgate. O resgate do quê? O resgate do reino. Os homens e mulheres faziam parte do reino, mas o propósito de Deus era salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? Não exatamente a humanidade, mas o reino de Deus que se havia perdido, e esse reino não poderia se estabelecer se não houvessem representantes. Tudo bem? O reino de Deus, ele estava perdido na terra porque não havia o quê? Representantes. Ok? Então, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava levantando homens e mulheres que se tornariam influência, que seriam apaixonados e que entenderiam também o propósito para o qual foram criados. Ok? Então, a gente tem aqui, seria uma equipe de pessoas tocadas pela missão e que, no princípio, não compreendiam bem como seria feito, mas aceitaram segui-lo porque ele era, por quem ele era, chegando ao ponto de entregar a vida, morrendo pela mensagem de salvação do Evangelho e largando tudo que tinham para seguir fazendo discípulos como Cristo fez. Algo que é muito importante, gente, a gente frisar, é que quando os apóstolos eles foram chamados, eles ainda não haviam nascido de novo. O novo nascimento só acontece depois da ressurreição de Jesus. É bom a gente frisar isso, porque as pessoas acham que toda aquela movimentação dos discípulos era uma movimentação movida pelo Espírito. Obviamente que o Espírito estava em Jesus e sobre Jesus, movendo, havia uma unção que atraía as pessoas. Mas o Espírito, naquela época, naquele momento, não poderia ser derramado sobre todas as pessoas. Beleza? A gente precisa compreender que Jesus estava na lei. Amém? Enquanto ele não morreu e ressuscitou, a graça ainda não havia sido inaugurada. Então, Jesus, ele exerce o seu ministério onde? Na lei. Tudo bem? Então, na lei, nós sabemos que o Espírito, ele estava sobre algumas pessoas. Como Jesus, ele tinha uma natureza que era a natureza de Deus e não igual à nossa, Jesus tinha embalagem igual à nossa por causa de Maria, mas ele recebe do Pai a natureza. E quem era o pai de Jesus? Não era José. Ele recebe do próprio Espírito a natureza de Deus, por isso Jesus não pecou. Tudo bem? Então Jesus tinha a capacidade de receber o Espírito dentro. Jesus é o primeiro homem, depois de Adão e Eva, que recebe a vida de Deus agora dentro e não somente sobre. Lembra de Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim. Não podia estar dentro. Por quê? Só poderia estar dentro se o Espírito fosse recriado. Estou falando do Espírito humano. Como Jesus não tinha pecado, ele não tinha natureza adâmica, Jesus recebe o Espírito dentro, lá no seu batismo, e a unção estava sobre ele, operando também sobre a vida dos discípulos. Tudo bem? Até aqui, pessoal, tudo certinho? Então, quando os discípulos aceitam seguir Jesus,
Eles estavam seguindo Jesus, primeiro, por aquilo que eles reconheciam na vida de Jesus, pela unção que havia, eles reconheciam que Jesus tinha algo que os outros rabinos não tinham, e, em segundo lugar, porque eles tinham um desejo enorme de serem discipulados por alguém, mas eles não haviam sido escolhidos. Pelo contrário, todos eles já estavam trabalhando, já estavam exercendo algum tipo de profissão, e isso mostrava que eles já haviam passado pela idade de serem escolhidos e não foram escolhidos por ninguém. Talvez algum deles nem conseguiu aí terminar as escolas que haviam na época, né? A primeira escola é Beit Sefer, Beit, da letra Beit, né? Beit Sefer, que é a casa do livro, é a primeira escola, que é a escola onde a criança é alfabetizada e ela é ensinada sobre a Torá. E a segunda é o Beit Talmud, que é a casa das tradições, onde eles aprendem a respeito do restante do Taná, que eles não chamam a Bíblia de Bíblia, eles chamam do Taná. Então eles aprendem a respeito dos outros livros, né, do cânon judaico, tá? Que é bem parecido com o nosso, sendo que a única coisa que difere é a ordem dos livros, porque eles seguem uma ordem cronológica e nós seguimos uma ordem literária, tá bom? É dividido em Pentateuco, né, ou Torá, livros históricos, tem os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, enfim, você já deve ter estudado sobre isso, tá bom? Mas eles seguem a Jesus reconhecendo o chamado dele, e Jesus sabe que o propósito dele só seria pleno se ele deixasse pessoas que dessem continuidade a esse propósito. Vamos lá. E aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim, ó: e todos os que habitam sobre a terra o adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então percebam que Jesus ele já sabia que iria morrer, que havia essa possibilidade desde a fundação do mundo. Ok? Por quê? Porque Jesus ele tinha clareza, convicção do que ele precisava fazer e do porquê. Nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Se você quer exercer uma liderança eficaz, a gente precisa entender que a nossa vida ministerial ela é feita de ciclos. Você não pode achar de maneira alguma que você começou a fazer algo hoje e que você vai permanecer fazendo esse algo a vida toda. Talvez esse algo que você esteja fazendo, ele seja temporário. Quem tem que te comunicar isso é o Senhor. Quem tem que te ajudar a entender isso aí é o teu relacionamento com Deus. Os nossos líderes, eles podem nos ajudar, mas nós precisamos ouvir do Senhor aquilo que precisamos fazer. E, obviamente, que os líderes, muitas vezes, nos chamam a atenção para aquilo que, às vezes a gente está desatento, ok? Mas você precisa buscar isso em Deus. Qual é o meu propósito? O que eu preciso fazer agora? Será que eu tenho que continuar ou será que eu tenho que parar? Tá bom? A gente precisa entender que a nossa vida ela é feita de ciclos e que a gente começa fazendo algo e a gente, às vezes, vai ter que parar de fazer aquele algo, ou vai ficar fazendo algo durante muito tempo. Tudo isso tem a ver com o propósito, tudo isso tem a ver com capacitação para que você seja eficaz em tudo que você fizer. Tudo bem? Olha o que diz aí também, em 1 de Pedro, capítulo 1, do 19 ao 20. Mas ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e sem mancha. Deus o escolheu para este propósito, muito antes do princípio do mundo. Olha só, Jesus havia sido escolhido para morrer em nosso lugar, nos resgatar, nos treinar, nos capacitar. Então entenda, Jesus quando vem, ele vem com todo entendimento e por isso ele não se desviava daquilo que foi chamado para fazer. Às vezes a gente se desvia porque a gente não tem clareza. E na verdade, muitas vezes na nossa liderança,
a gente quer que as pessoas deem respostas para nós. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Um líder, ele precisa ter clareza de quando começar, de quando parar. Deus começa a enviar sinais, Deus começa a falar ao nosso coração. A gente não pode permitir que o medo nos paralise, que o medo faça com que a gente não tome a decisão certa. Se Deus mandou você continuar, continue. Se Deus mandou você parar, pare. Porque é muito importante você obedecer os ciclos. Agora, pelo amor do Cristo, tome cuidado de como vai fazer para que você não traumatize o seu propósito e diga, mas as coisas não deram certo. Às vezes, coisas não dão certo exatamente porque a gente não toma cuidado de como fazer as coisas acontecerem. Então, gente, ore antes de tomar uma decisão, não faça pela pressão, pela angústia. Ore. Você está vendo que os sinais estão estabelecidos ali? Gente, eu quero dizer que aqui fecha um ciclo. Obrigado. Você não é obrigado a viver nada, você não é obrigado a ser nada. Você está seguindo o propósito da sua vida e a coisa precisa ser leve. A gente não precisa fazer algo pesado. Obviamente que vão existir momentos difíceis, porque quando a gente fala de leveza, parece assim, que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade. E, gente, vou falar, os problemas, eles também nos forjam. E um líder, ele precisa ser alguém que aprende com os problemas, ok? A gente não pode deixar que o passado esteja à nossa frente. Porque tem gente que vive de passado. Não, porque no passado eu sofri isso, porque no passado eu sofri aquilo. Não, não, não. O que eu sofri não pode, de maneira alguma, influenciar o meu presente. Ele pode me ensinar, mas não determinar se eu vou fazer ou não. Tudo bem? Então, se você está nessa vibe, se livre disso. Ah, porque no passado eu sofri isso. Tá bom, no passado eram pessoas diferentes, no passado eram situações diferentes, e você precisa agora ressignificar, aprender com essas situações. Amém? Amém, pessoal? Então, por favor, entenda, um chamado em Deus vem consigo também desafios, mas o que nos faz perseverar? O que nos faz perseverar é a palavra que recebemos. Ok? Então, a gente precisa ter paixão pela missão. Ok? Então, não existe liderança eficaz sem paixão. Ok? Como que a gente vai poder influenciar pessoas se as pessoas não verem em nós paixão? Tá bom? Então, um líder apaixonado, ele vai além do esperado, ok? Ele não passa apenas responsabilidades para outras pessoas, ele se responsabiliza pela área, ele se envolve, ele faz aquilo com amor, ele supera os obstáculos. Então, ele tem uma palavra, ele está apaixonado, ele não está apaixonado pelo cargo, ele está apaixonado por aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele tem uma palavra e ele vai perseverar naquilo, ele vai aprender com os problemas, ele vai ouvir pessoas, ok? Então a gente precisa entender que o chamado para a liderança vão trazer consigo as dificuldades. Aí você vai dizer, poxa, apóstolo, mas eu não quero passar por isso. Você também não se desenvolve, ok? Você pode dizer para mim assim agora, eu não quero passar por nada disso, porque eu vejo as pessoas sofrendo muito. Ok, você é livre, amém? Mas o que a gente precisa compreender é que, se a gente não passar por determinadas coisas, a gente também não se desenvolve. Então, nós fomos chamados para nos desenvolver, para crescer, para romper, ok? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui, nesse texto, de Filipenses 2, do 19 ao 30. Amém? Vamos lá. Olha o que diz. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado. Quero receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado
porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que, quando virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então, olha só que coisa interessante. Timóteo e Epafrodito, pessoas que foram provadas, pessoas que passaram por momentos difíceis, mas pessoas que eram apaixonadas. A gente precisa de líderes assim, líderes que entendam que vão passar por dificuldades e não fiquem lambendo suas feridas. Não fiquem lambendo e dizendo, ó vida, ó azar, porque as pessoas não me querem, as pessoas não me amam. Gente, todos nós precisamos passar por esses momentos. Por quê? Porque são esses momentos que revelam as crises que Deus quer alinhar em nós. Então, quando, por exemplo, alguém diz que não gosta da nossa liderança, você não tem que ficar com raiva da pessoa. Você tem que dizer, Senhor, o que eu estou fazendo que eu estou recebendo um feedback ruim? O que eu estou fazendo que eu estou sentindo isso, Senhor? E aí Deus vai mostrar coisas a você através dessa fé questionadora, que você vai começar a dizer, caramba, eu realmente faço dessa maneira, eu ajo dessa outra maneira aqui, caramba, eu preciso modificar isso na minha vida. As pessoas que nós lideramos, às vezes elas podem vir até com uma má motivação, mas elas cooperam. Deus muitas vezes permite com que a gente lidere pessoas difíceis, porque elas cooperam para o nosso desenvolvimento. Lidar com pessoas difíceis, gente, também faz parte do amadurecimento de um líder semelhante a Jesus, ok? E a gente precisa ter o conhecimento de quem nós somos. Uma das coisas que Jesus tinha muito claro, que ele dizia, eu sou. E aí ele vem dizendo, né, tem aqui, ó, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então a gente percebe que em todos os momentos Jesus ele se reconhece, né? E o interessante, eu aprendi que quando Deus diz eu sou o que sou, ele está dizendo eu sou exatamente aquilo que você precisa que eu seja. Então o líder, ele é aquele que está sendo forjado, treinado para ser exatamente o que o seu liderado precisa. Amém? Ser um bom líder, gente, é você ter a bênção de capacitar outras pessoas e essas pessoas serem capacitadas pela unção que está sobre a sua vida, né? E a gente precisa compreender que, óbvio, que não existem líderes perfeitos e divinos. Ter conhecimento de quem se é nos ajuda a melhorar os pontos negativos e investir aonde? Nos pontos positivos, ok? Então é muito importante que você aprenda o quê? Que você aprenda com seus pontos negativos e com seus pontos positivos. Eu quero aí perguntar para você, quem aí tem conhecimento dos seus pontos negativos? Será que você tem clareza? Quais são meus pontos negativos? Ah, eu sou um pouco inconstante, eu brigo com as pessoas, eu permito que meus sentimentos eles gritem mais alto do que ouvir a Deus. São pontos negativos. O que a gente vai fazer com os pontos negativos?
Nós vamos ignorá-los? Nós vamos lamentar? Nós vamos dizer que as pessoas que são horríveis? Não. O que a gente vai fazer com os pontos negativos? Nós vamos trabalhá-los em oração. Senhor, as pessoas dizem isso de mim. Por que eu sou assim? As pessoas dizem que eu faço isso. Por que eu sou assim? Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso ser um líder que abençoe pessoas. Foi para isso que o Senhor me chamou. Tudo bem? Amém, pessoal? Então, liderança não é você dizer, eu sou o líder e ponto, acabou. É você aprender também a lidar com os pontos negativos como desafios que Deus precisa ajustar. Tudo bem? Aqui nós temos os 3 tipos de liderança: autoritária, democrática e liberal. Vamos ver aqui? Eu já quero de antemão, gente, já trabalhar isso com vocês. Todas essas 3 podem ser utilizadas e nenhuma delas está errada. Ok? Porque a gente fala assim, não, porque o líder autoritário, presta atenção, a gente não pode ser autoritário em todo o tempo. Da mesma maneira que a gente não pode ser democrático todo o tempo. Da mesma maneira que a gente não pode ser liberal em todo o tempo. A gente vai precisar ter uma visão, ter um olhar a respeito do tipo de líderes, de liderados que nós temos. Vamos ver aqui o autoritário? Vamos lá. O que é autoritário? É uma liderança baseada em regras e deveres, focada na execução de tarefas. Costuma levar em conta somente a sua própria opinião. Segue a linha do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gera na equipe um clima de medo pelo autoritarismo, fazendo com que os liderados façam sem saber o objetivo do que estão fazendo, e assim sendo pouco desenvolvidos na área que atuam, mas se tornando ótimos executores de tarefas. Apesar de parecer um modelo ruim e realmente não é o melhor, essa forma de liderar é muito bem vista em momentos de crise, já que a tendência à execução de funções rápidas faz com que os problemas sejam resolvidos. Ou seja, o líder autoritário não costuma procrastinar diante de uma crise. Então vamos lá. Quando que eu utilizo uma liderança autoritária? É aquela que eu digo o que fazer, como fazer, o que eu espero. Quando as pessoas elas são inexperientes, quando as pessoas são novas convertidas, elas não sabem muito bem, a gente vai definir o que cada um vai fazer. Tudo bem? Obviamente que a gente não pode lidar todo o tempo com esse tipo de liderança, porque o autoritarismo, como diz aqui, gera na equipe um clima de quê? Um clima de medo. E a gente não quer que as pessoas se relacionem conosco pelo medo. A gente quer que as pessoas se relacionem por intermédio, né, da confiança, né, da admiração, tá bom? Então, muitas vezes, quando a gente começa a perceber que as pessoas elas já estão com domínio sobre aquilo que desenvolvem, a gente precisa trabalhar também a liderança democrática. O que é o líder democrático? Vamos lá? O líder democrático é totalmente focado em pessoas. Ele busca o crescimento da equipe. Então, você precisa ter esse jogo de cintura. Ok, meu pessoal já sabe muito bem o que fazer. Pessoal, vamos lá. Agora vamos começar a desenvolver, a crescer cada indivíduo da nossa equipe. Amém? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Agora eu queria que vocês relaxassem, porque a gente vai trabalhar agora o potencial de cada um. Ok? Então a liderança democrática, ela se esquece um pouco das metas, mas faz com que toda a equipe seja estimulada, colaborando e trazer inovações. Então o líder democrático é alguém que dá voz para as pessoas, dá espaço. Tudo bem? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começa a liderar uma área nova, a gente precisa ser um pouco autoritário. A gente vai ali definir, né, quais são as regras, metas, o que a gente precisa desenvolver.
Mas depois a gente precisa dar espaço também para ouvir as pessoas. E aí, como é que você se sente sobre isso? O que você acha disso que a gente está fazendo? A gente precisa questionar as pessoas. Por quê, gente? Porque o feedback das pessoas, seja ele positivo ou negativo, eles trazem reflexão. E a gente precisa também refletir sobre os modelos que nós estamos utilizando, as metodologias, o que a gente precisa melhorar. Amém? A gente não pode ter na cabeça, não, eu sei o que tem que ser feito. A gente precisa ter aquela cabecinha assim, olha, ok, eu sou líder, mas eu preciso também dar atenção aos meus liderados. Por quê? Porque eles podem colaborar com a minha liderança, tá bom? Então, o líder democrático, ele é muito focado nisso, em dar voz, dar espaço, ele valoriza muitos feedbacks, né? Ele valoriza o autoconhecimento dos liderados, ajudá-los no crescimento individual, amém? Então, ele é um bom desenvolvedor de novos líderes de pessoas. E tem o liberal. Como que é o liberal? Como o próprio nome já descreve, a liderança liberal consiste em dar total liberdade aos membros da equipe. Nessa forma de liderar, a supervisão é quase inexistente, ou seja, ele dá carta branca e diz, vai e faz acontecer. Só que esse tipo de liderança, ela só pode ser implementada quando você tem pessoas maduras e responsáveis. Pessoas que já sabem como agir como líder. Ou seja, aquela pessoa que faz tudo e dá feedback para você, ó, eu estou fazendo isso, e não está dando feedback, entendam bem isso. Não é dar feedback porque a pessoa precisa prestar contas de tudo. É porque ela está buscando ser respaldada e ela não quer errar. Então, uma pessoa que dá feedback de tudo, ela é uma pessoa que está buscando o respaldo da sua liderança e também ela está dizendo, se eu estiver fazendo algo errado, o meu líder vai poder fazer logo a intervenção. Eu não preciso fazer tudo e depois ter que voltar, ok? Mas isso são pessoas que já sabem ser líderes, ok? Então a gente precisa ver aqui, ó, equipes liberais só funcionam no caso de membros com muita experiência e que tem um perfil de liderança dentro dela. Ou seja, nunca usamos uma liderança liberal para projetos que estão se iniciando ou para equipes que são formadas de muitos membros novos. Tudo bem? Então a gente percebe aí claramente que as três lideranças, elas são muito positivas se aplicadas de forma correta, ou seja, com o olhar correto a respeito dos liderados. E, às vezes, presta atenção nisso aqui também, você vai ter uma liderança mista. Você vai ter gente que você vai aplicar o autoritário, o outro para o democrático, o outro para o liberal. Por quê? Porque você vai ter ali pessoas que algumas já estão mais amadurecidas, outras ainda estão no processo, outras precisam ser desenvolvidas ainda no seu potencial. Então, você precisa ter esse olhar. É uma pessoa que ainda não tem clareza, aplica a liderança autoritária. Autoritário, gente, não é ser mal educado, não é ser rude, é dizer, olha, nós vamos fazer isso. Isso é liderança autoritária. O democrático, olha, você já sabe o que tem que fazer, o que você acha de nós fazermos assim, ok? E o liberal é o cara que você já sabe o que ele tem que fazer e ele só precisa trazer os feedbacks. Tudo bem? Então, todos nós precisamos ter claro quem somos, para que fomos chamados, para que a gente possa, em nome de Jesus, liderar a semelhança de Jesus e servir pessoas. Lembrem disso, gente. Servir pessoas é o propósito também da liderança. Amém? E você não pode ser uma pessoa resistente ao erro, né? Você não pode ser uma pessoa que, eu não gosto de errar. Você vai errar, faz parte, e você tem que ter um coração humilde, um coração disposto a ser corrigido, a
dar a volta por cima, bola para frente e avançar. Amém, gente? Em nome de Jesus. Queridos, alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Sim ou não? A gente já está aí terminando o primeiro capítulo. Tem alguma pergunta sobre o primeiro capítulo que você gostaria de fazer? Alguma coisa que não ficou clara? Como aplicar? Como entender? Ou ficou tudo muito claro? Vocês estão aí, gente? Bem? Então tá. Então, ó, vou passar. Estou passando. Eu vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês irem ao banheiro. Palme. Oi, Leonardo, fale. Bem, Tudo uma bem? pergunta. Bom, uma pergunta. E quando o líder está fazendo o certo e as outras pessoas, vamos dizer assim, está fazendo errado, como é que é o procedimento? Então, a gente precisa entender exatamente o que é fazer o certo e o que é fazer errado. Porque essa pergunta, Léo, é uma pergunta muito complexa, porque não se tem como fazer dar um direcionamento com tão poucas informações, né? Porque, por exemplo, eu posso estar fazendo o certo e não ser o meu tempo mais naquela liderança. Não é porque eu estou fazendo certo que Deus vai me abençoar. Às vezes as pessoas podem estar me resistindo, né, ou podem estar fazendo errado, porque não é mais meu tempo naquela liderança, ou porque as pessoas, elas não me reconhecem, não conseguem ver, identificar a minha liderança, ou porque são pessoas realmente muito resistentes, e aí precisam de um líder que elas se simpatizem, para que elas deem ouvidos. Porque, Léo, liderar é identificação. Não adianta. Se as pessoas não se identificarem com você, não tem como você liderá-las. Então é por isso que é muito importante que as pessoas que você vai liderar, que elas te reconheçam. Para quê? Para quando você for exercer essa liderança, você possa exercer debaixo de um reconhecimento de todos. Obviamente que talvez a gente não consiga reconhecer o reconhecimento de todas as pessoas que fazem parte do grupo, mas se eu tiver o apoio da maioria, isso já facilita bastante, e é uma prática também de muito bate-papo. Por exemplo, as pessoas não me reconhecem, ou elas me resistem. A primeira coisa que eu preciso fazer é sentar individualmente, nunca se senta no coletivo, tá? Individualmente, e falar, olha, eu queria conversar com você, eu percebo que você tem algum tipo de atitude em relação à minha liderança. O que está acontecendo? Você vê algo de errado em mim? Você vê algo que eu preciso mudar? Se você tem alguma coisa a pontuar, eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de entender o porquê. E aí ter o ouvido atento à crítica, porque às vezes é difícil ouvir crítica. Ter o ouvido atento e ter o coração certo, né? Porque às vezes a gente ouve a crítica já dizendo, eu não sou nada disso. Mas a gente precisa ouvir. É isso que você acha de mim? Olha, eu vou para casa, eu vou orar, eu vou pensar sobre isso que você está me dizendo. Existem coisas que eu consegui me perceber, existem coisas que eu não consegui me perceber, mas eu vou orar. Eu acho que quando você tem esse tipo de atitude, a pessoa já dá uma quebrada. Porque a pessoa geralmente espera que você diga para ela, eu não vejo nada disso que você está me dizendo. Tudo que você está me falando não tem nada a ver. Quando na verdade tem. E a gente não tem, às vezes, a gente não foi ensinado, né? Reconhecer. Então, escutar a pessoa, anotar o que ela disse. Se você não está conseguindo se reconhecer, vá para a oração. Se não conseguir perceber na oração, leve para o seu líder, para que ele possa te ajudar também nesse processo. Porque quando as pessoas falam alguma coisa de nós, elas podem até aumentar
mas elas não mentem. Por quê? Porque a gente está fazendo alguma coisa que está dando a entender a elas aquilo. E essa é a grande chave do líder. É você ouvir as pessoas com o coração certo, não se ofender e dizer, cara, essa é uma oportunidade de eu crescer. Essa é uma oportunidade de eu me reavaliar. Eu quero ouvir essa pessoa. Chama ela. Uma vez aconteceu ali no Viegas, eu estava dando uma reunião, e aí tinha uma pessoa na congregação que tudo que eu falava, ela fazia cara. E aí o que eu fiz? Dei a reunião normalmente, fazia caras e bocas, e quando eu terminei a reunião, eu peguei e chamei ela, falei, fulano, gostaria de falar com você. Aí terminou, a gente sentou e falei assim, olha, eu estava dando a reunião, eu percebi, né, fazendo essa carinha aqui, eu percebi que você estava tendo esse tipo de atitude, tem alguma coisa que eu tenha feito, que você discorda, que você está chateado comigo, enfim, né? E a pessoa falou tudo que ela tinha para dizer. Eu disse, olha, eu gostaria de pedir que você não fizesse mais o que você fez, mas tendo esse tipo de situação, você viesse falar comigo. Quando você não fala, você não me dá a oportunidade da mudança. Então, se você está percebendo algo, é muito importante que você, como meu irmão em Cristo, você me deu a oportunidade da mudança. E isso é ter compaixão. É você fazer algo por mim. E aí eu ouvi tudo que a pessoa tinha para me dizer, reavaliei, pensei, realmente algumas coisas eu fazia e dava a entender algumas coisas, eu ajustei, e a pessoa hoje é minha amiga, tá tudo certo, entende? A gente precisa não se ofender, ouvir o que a pessoa tem para dizer. A gente, na atitude de ouvir, a gente ganha o coração da pessoa, a gente ganha a admiração dela, e eu acho que esse é o caminho. Nunca ter um comportamento de, não é nada disso, você está viajando na maionese. Não, ouça, vá para casa, reflita, ore sobre o assunto, compartilhe com a sua liderança. É muito importante que você compartilhe. E depois é deixar uma pessoa para conversar e dar um feedback para ela. Olha, refletir sobre o que você falou. Realmente isso aqui, eu preciso de uma mudança. Olha, isso aqui eu levei para o meu líder, não consegui me perceber dessa maneira. Orei, mas eu vou tentar melhorar. Eu me comprometo em tentar melhorar. Tá bom? Quero agradecer a você pelo feedback, agradecer pelo que você falou, e vamos tentar melhorar, vamos tentar crescer. Tem coisas que hoje a gente não se enxerga, mas que no futuro a gente vai conseguir se enxergar. Entendeu? Ok? Deu para mais ou menos dar uma clareza aí? Deu sim. Jóia, então, beleza. Para a gente poder terminar no horário. Pessoal, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Eu também estava pensando também uma coisa. O que eu estava pensando que eu queria compartilhar com vocês? Uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado na liderança é que a gente vai lidar com pessoas que já passaram na mão de diversos líderes. E toda pessoa, ela vem com suas carências e com seus traumas. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser um instrumento de trauma na vida dessas pessoas outra vez, ok? Por exemplo, existem pessoas que vieram de uma liderança tão autoritária que elas acabam com gatilhos. E aí uma coisa, às vezes, que a gente faz acaba acionando aquele gatilho na vida da pessoa e a pessoa acaba vindo com uma resistência. Eu estava lembrando disso porque, por causa da pergunta do Léo, a pessoa acaba vindo com uma resistência, não tem a ver com a gente, tem a ver com o tipo de liderança que ela teve anteriormente. Então é muito importante que a gente tome esse cuidado de quando liderar pessoas, da gente perceber se aquela pessoa ela não tem esse tipo de comportamento exatamente por causa da liderança anterior, que não tem a ver com a gente, mas a gente está apenas dando um gatilho
e aí ela fica resistindo, tendo vários comportamentos que às vezes são prejudiciais para a nossa liderança. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos aqui voltar para a nossa apostila. Ok? Vamos lá. Então nós vamos agora para o capítulo 2, e são os líderes do século XXI. E a grande pergunta é: nós estamos preparados para sermos líderes desse tempo? Esse tempo que tem sido tão desafiador, esse tempo que tem sido às vezes, tão cansativo. Será que nós estamos preparados para sermos esses líderes? Né? Vamos ver aqui algumas definições a respeito dessa liderança. O termo líder é conhecido como uma pessoa que funciona como guia ou chefe de um grupo. Amém? Mas numa condição essencial, o líder ele deve ter o que os demais integrantes do grupo reconheçam capacidades que o diferenciem. Então, o líder ele é alguém que tem capacidades que possam diferenciá-lo do restante do grupo. E muitas vezes, gente, ter proatividade, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa que demonstra confiança, isso também faz parte da liderança do século XXI. Mas a gente está vendo aqui, ó, o líder autoritário, democrático, liberal, que a gente já falou sobre isso, a gente não vai passar mais, mas a gente precisa também, tá? Vamos ver aqui, características de um líder, isso é o seguinte, olha só, vamos aqui ver os líderes, as principais características de um líder: pertencer ao grupo que encabeça, compartilhar os padrões culturais e os significados que o grupo propõe, identificar as potencialidades de seus liderados, promover oportunidades de desenvolvimento e prosseguir com base aonde? Nas Sagradas Escrituras. Ou seja, muitas vezes o líder do século XXI é o líder que ele tem empatia pelas pessoas, ok? Que ele coloca o coração na situação daquela pessoa. Então, muitas vezes, você tem que, na sua liderança, entender o porquê que aquela pessoa tem aquele tipo de comportamento. Ou seja, às vezes você vai precisar buscar a história daquela pessoa. Por que aquela pessoa age assim? Porque muitas vezes a pessoa ela nem tá se tocando, mas ela tem um comportamento que é oriundo do passado. E a gente precisa fazer com que essa pessoa se liberte para ela conseguir avançar. Ok? Tem um texto aqui de Êxodo 18, 21 e 22. Vamos ler? Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. A gente sempre precisa trabalhar com ênfase o treinamento de pessoas, capacitá-las, não só para nos ajudar, mas para que elas exerçam o seu propósito. Lembre, pessoal, nós somos habilitadores de pessoas. Nós somos chamados para potencializar a capacidade das pessoas e lançá-las para o seu propósito, porque isso é você ser uma pessoa apostólica. Tudo bem? Olha o que diz aqui. Homens capazes vem do hebraico Hayil, que significa força, poder, eficiência, fartura, exército. Ou seja, são pessoas que estão numa posição de fortalecer, capacitar. São pessoas que são capazes de cumprir tarefas, mas também de habilitar outros a cumprirem tarefas. Ok? São pessoas que têm o poder
que significa habilidade de dar resultados. Logo, quem tem poder é aquele que tem a capacidade de produzir resultados na área do seu empoderamento. Então, o que é ser empoderado, gente? É você receber a autoridade para fazer algo. Então, ser líder, você tem que ter aquele olhar. Eu estou aqui para habilitar pessoas. Então, uma coisa também muito importante que um líder precisa fazer é perguntar o seguinte: o que Deus falou com você a respeito do seu propósito? Porque, às vezes, existem pessoas que vão ficar conosco por um tempo para que a gente capacite essas pessoas e as envie. Essa é a mentalidade apostólica, ok? É estar com essa pessoa, procurar desenvolver o que ela tem de melhor, procurar remover os medos dessa pessoa para que ela possa se conhecer e também perceber com plenitude, com integralidade, qual é o seu propósito. Então, podemos perceber que um líder é aquele que é capacitado para dar resultados. Alguém também capacitado em credibilidade, constância e fidelidade. Atenção, pessoal, nós precisamos ter essa marca do caráter de Deus na nossa vida. Constância. Nós precisamos ser constantes mesmo em tempos de inconstância, mesmo em tempos de você ter vontade de desistir de tudo, mesmo em tempos de você ter a vontade de abandonar e chutar o balde, você precisa ter constância, ok? Porque constância, a gente fala de responsabilidade, tá? Fidelidade, ser uma pessoa que cumpre com aquilo que foi dado a fazer, uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que cumpre com aquilo que fala, tudo bem? Contudo, queremos traduzir todas as informações para descobrir de fato o que é ser líder. Quem seria esse? O que precisaria ter? Vamos lá. E aí, uma das coisas que tem a ver até com o que o Léo perguntou é, às vezes, a gente desejar resultados diferentes, mas sempre fazendo as mesmas coisas. Um líder, gente, do século XXI é alguém que está sempre se reavaliando, sempre aprendendo, sempre se reconstruindo, sempre olhando para si e dizendo, cara, eu preciso aprender com pessoas que estão junto comigo, caminhando junto comigo, ou que já tem uma caminhada além da minha, né? Aqui tem uma frase interessante de Albert Einstein sobre insanidade. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Lembre-se, às vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. E a pessoa que nós estamos liderando, ela tem uma percepção da gente que a gente não tem. Porque, entendam, a gente já está acostumado com a nossa maneira de ser. Então a gente precisa ter os ouvidos bem atentos para aquilo que os outros estão falando. Poxa, você acha realmente que eu faço isso? Você acha realmente que eu tenho esse tipo de comportamento? E não se ofender, gente. Em nome de Jesus, líderes têm que trabalhar a questão da ofensa. Porque às vezes a gente vai falar algo que não é pessoal, é sobre a nossa liderança. E a gente precisa ouvir e dizer, cara, isso não é pessoal, isso é algo sobre o que eu estou fazendo, e eu preciso avançar, eu preciso crescer nisso, né? Tem aqui, ó, Moisés, de príncipe do Egito a sacerdote do Deus Altíssimo. Uma das coisas que a gente precisa compreender é que Moisés, quando ele está lá no Império do Egito, juntamente com Faraó, sendo neto de Faraó, Moisés é altamente capacitado a liderar. Mas ele foi capacitado a liderar de acordo com os padrões do Egito. E a gente precisa compreender que a liderança do tipo de Deus se aprende com Deus. Amém? Então, às vezes, nós somos extremamente capazes, recebemos uma capacitação do trabalho, dos lugares de onde a gente é oriundo, às vezes da nossa família, e essa capacitação, ela vai ser aproveitada, ela não vai ser lançada fora, mas ela não
pode ser colocada como primordial na nossa liderança em Deus. Por quê? Porque no nosso relacionamento com Deus, muitas coisas precisarão ser abandonadas e muitas coisas precisarão ser também ajustadas. Tá bem? Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Tem um negócio aqui bem legal, ó. Esses processos são parte da nossa evolução e amadurecimento em Deus. E para entender isto, é preciso compreender que essas mudanças e processos são para atendermos ao propósito de Deus. Você foi colocado como líder porque Deus viu em você capacidade de ressignificação, capacidade de amadurecimento. E aí a Bíblia diz: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então diga comigo: eu sou uma pessoa que estou em obras. Eu sou uma pessoa que preciso aprender a ouvir meus liderados. Amém? Em um momento a gente é autoritário, em outro momento a gente precisa dar ouvido às pessoas, o democrático, ok? Até que a gente consiga dar essa emancipação e só buscar das pessoas o retorno, tudo bem? Apesar que a nossa vida toda a gente vai precisar de alguma forma sempre pedir feedback, né, para as pessoas que caminham conosco, que nos amam, né? Então, olha só, Moisés, a trajetória dele, foi adotado pela filha de Faraó, torna-se genro de um sacerdote de Deus em Midian, e isso foi elevando cada vez mais a liderança de Moisés, até que ele chegasse ao lugar onde Deus queria que ele estivesse. Olha o que diz aqui, ó. Na época de Moisés, o Egito era o maior potencial mundial, um país rico e poderoso capaz de construir grandes monumentos, pois era cheio de prosperidade material e territorial. Era o centro mundial de engenharia, matemática e astronomia. Na época de Moisés, atingiu o seu apogeu militar e econômico. Então você vê que Moisés não foi criado em um lugar onde não havia capacitação. Mas é claro que Moisés, ele não está totalmente preparado. Por quê? Porque ele precisa saber como Deus lidera. Ok? Então, ó, olha o que diz aqui, ó. Para ter o padrão de liderança de Deus, não basta apenas o conhecimento secular, o conhecimento racional. Ele é bom, mas ele não te leva a viver o padrão de Deus. A transição na vida de Moisés foi tão intensa que de neto de Faraó, conhecido como Deus Sol, o Deus Ra, Moisés agora é levado para ser um sacerdote, para ser alguém que tem relacionamento com Deus, alguém que precisava agir como Deus age. Então entendam, nós que fomos chamados para liderar, precisamos aprender no relacionamento com Deus a exercer essa liderança da maneira como Deus faria. Então vão existir momentos na sua vida que você vai dizer assim: cara, eu estou com vontade de desistir de tudo, as pessoas reclamam de mim, as pessoas falam de mim, mas calma! É nesse momento que você precisa se render ao Senhor e dizer: Deus, o que está acontecendo? Será que o que as pessoas estão dizendo de mim é verdade? Me ajude a entender isso. Me ajude a ser alinhado. Me ajude a compreender o que as pessoas estão tentando dizer. Ou me mostre se as pessoas estão sendo usadas por Satanás e elas estão tentando entulhar a minha vida. A gente precisa também ter esse discernimento. Quando as pessoas elas começam a falar tanto daquilo que é ruim em nós, quando a gente precisa ter clareza. Aí vem aquilo do primeiro capítulo. Conhecer os seus pontos positivos, conhecer os seus pontos negativos é extremamente importante para você poder avançar, você crescer e você também não ser sabotado pelo diabo. Tudo bem? Aqui diz assim, ó, portanto, para ser capaz de viver o plano de transição de Deus em nossa vida e aprender o que precisamos aprender, a fim de exercermos nossa liderança, precisamos nos permitir passar pelos processos e aprender a aprender, ok? Então, aprender a aprender é extremamente importante. Às vezes vão ter pessoas da sua liderança que você vai dizer, olha,
eu gostaria que você falasse, porque eu reconheço em você expertise nesse assunto e eu preciso ouvir você. A pessoa vai dizer, não, mas você é o líder. Cara, ser o líder não quer dizer que eu vou ter domínio sobre todas as coisas. Você tem mais expertise nisso, nós queremos te ouvir. E isso não me tira da posição de liderança. Isso me faz alguém que reconhece o potencial em uma outra pessoa. Ok? Aqui vem assim, ó, um potencial para ser um grande líder, porém com um grande passado pela frente. A gente precisa também tomar o cuidado para que o nosso passado não interfira na nossa liderança. Como? Problemas que passamos no passado, a gente traz para frente da liderança e aquilo acaba sendo um problema para a gente avançar. Nós fomos chamados para avançar. O que o passado nos ajuda? Aquilo que eu passei, que foi ruim, eu vou aprender a como lidar com aquilo e vamos avançar. O passado ele não pode determinar o meu futuro e muito menos o meu presente. Amém? Então existem muitas vezes momentos que eu vou precisar assumir uma liderança que ela é circunstancial, ou seja, é uma liderança que naquele momento vai habilitar algo na minha vida, vai trabalhar algo no meu desenvolvimento. E eu preciso estar disponível para ser tratado, para ser ajustado e não ceder a nenhum tipo de pressão, mas sempre me render aos pés de Jesus e permitir que ele me ensine com aquela situação. Vamos ler aqui? Olha o que diz aqui, ó. Quando nos permitimos, em meias necessidades, sermos levados a guiar processos, ideias e pessoas, nos colocamos então em uma posição de liderança. E seu aprimoramento acontecerá à medida que os desafios forem se intensificando e as necessidades forem mais exigentes. Diante disso, temos duas escolhas: abandonar a posição ou seguir em frente e continuar aprendendo. Ok? Então, a gente vai ter duas posições. Ou você abandona a posição de sempre estar aprendendo, ou você segue em frente e continua aprendendo, continua ressignificando, continua entendendo que Deus te deu uma palavra e que essa palavra é maior do que qualquer problema que esteja diante de você. Ok? Sabendo disso, é possível afirmarmos que ninguém nasce líder. Todos nós somos desenvolvidos, como eu falei no início. Pessoas podem nascer com potencialidades para a liderança, mas se elas não forem desenvolvidas, de nada adiantará toda essa potencialidade. A liderança é circunstancial, ou seja, ela é desenvolvida na circunstância, na necessidade. Então é por isso que muitas vezes eu sempre digo o seguinte: muitas vezes você vai começar a fazer algumas coisas que não fazem parte necessariamente do seu chamado, mas aquela missão dada por Deus vai te ajudar a desenvolver uma área que tem a ver com o seu propósito. Então, muitas vezes, a necessidade ela é uma oportunidade de desenvolvimento. Por isso que todo líder ele precisa ser proativo. Tem uma necessidade? Ok, eu posso fazer isso? Eu tenho a disponibilidade para fazer isso? Então eu vou fazer. Por quê? Porque é uma oportunidade de eu me desenvolver. Quantos de nós fomos desenvolvidos em situações que não tinham nada a ver com o nosso propósito, mas aquilo de alguma forma colaborou para o nosso desenvolvimento, para a gente poder encontrar o equilíbrio, ok? Então diz aqui, ó, portanto, assumir uma postura de liderança é, antes de mais nada, uma escolha. Acima de tudo, ela exige uma tremenda capacidade de ser humilde. E humildade tem a ver com pobreza. Humildade tem a ver com a capacidade de você aprender com outros, com as circunstâncias. Ou seja, nós não sabemos de tudo, especialmente entender que não é o único a saber daquilo que se julga ser sabedor. Sempre ouvir pessoas é muito importante. Sempre saber a posição delas é importante, porque às vezes você ouvir o diferente faz você refletir sobre o que você pensa.
Às vezes você já tem uma ideia fechada sobre algo e você começa a achar que aquilo é a única linha de pensamento, quando que ouvir o outro faz você refletir sobre o que o outro está dizendo e sobre o que você pensa. Tudo bem? Então, gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa aprender. Gente arrogante é gente que tem característica bem peculiar, é cheia de certezas. O crescimento estagna nesse ambiente. Historicamente, é comprovado que o conhecimento se dá em meio à dúvida. Então, gente, sempre se permitir a ouvir o outro. Ainda que você não concorde com o outro, mas existem coisas que você pode encaixar naquilo que você já entende, ok? Então é importante sempre ouvir, é importante você sempre dar voz às pessoas para que elas possam falar, você possa considerar e até mesmo se ressignificar. Tudo bem? Olha o que diz aqui, ó. Há muitos líderes assim, cheios de verdade. Tem gente que não consegue avançar em direção ao futuro e acaba ficando com um grande passado pela frente. São pessoas repetidas na vida, repetidas nos erros, nas falas, nas circunstâncias, nas necessidades. Por isso, muito cuidado com certas tradições. As tradições precisam ser mantidas por suas virtudes. Aquilo que precisa ser jogado fora é chamado de arcaico. Uma pessoa humilde é alguém que sabe que seu modo não é o único modo de ser, de pensar, e que tem a capacidade de usar o outro como fonte de renovação. Então foi aquilo que eu disse, de você sempre estar aberto a escutar, mesmo que você não concorde, escute, ore, reflita sobre aquilo, perceba até onde a pessoa tem razão, porque, a gente acha que a gente precisa absorver tudo que o outro está dizendo. E, às vezes, a pessoa, em 90% daquilo que ela disse, ela tem razão, ela tem coerência. E a gente vai absorver aqueles 90%. Os outros 10%, talvez seja aquilo que ela acha, talvez seja a imaturidade. Então, a gente precisa não jogar tudo fora, mas sempre ouvir e ir separando e absorvendo aquilo que vai trazer rompimento. Você pedir perdão. Um líder é alguém que sempre pede perdão, é alguém que está disposto a dizer, olha, eu ponderei sobre aquilo que você disse, realmente eu acho que eu não fui assertivo, eu não fui humilde, e isso faz parte da liderança. Amém? Olhar para o outro como fonte de renovação é sinônimo de humildade. Não podemos cair na armadilha de ficarmos satisfeitos com a forma que temos hoje. Sempre haverá algo a mais a ser aprendido, a ser transformado em nós. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida até agora? Sim ou não? Vamos lá, porque eu estou olhando aqui na apostila, não estou vendo vocês. Está todo mundo aí? Tudo bem? Podemos avançar? Ninguém quer perguntar nada? Então vamos lá. Estou indo aí, ninguém está falando, eu estou indo. Vamos lá? Olha aí. Tudo parece mudar o tempo todo. Tudo à nossa volta está em mudança, em transformação o tempo todo. E a gente precisa, não é abrir mão dos princípios, mas é se adequar ao que está acontecendo à nossa volta. Ok? Por exemplo, a maneira de liderar de anos atrás de um pastor não é a mesma maneira de liderar hoje, né? Eu tenho um exemplo muito interessante de uma pessoa que falou comigo assim, olha, você precisava conversar com uma pessoa para que ela voltasse a estudar, porque no meu tempo o pastor dizia, volte a estudar, e todo mundo voltava a estudar porque o pastor disse. Hoje, gente, nós não vivemos mais assim. Hoje nós podemos aconselhar as pessoas, dizer para elas, olha, você precisa fazer isso para você crescer, se desenvolver na vida, mas hoje a maneira de liderar não é mais impositiva, é por intermédio da admiração, da coerência. Por isso que nós precisamos buscar ser o mais coerente possível. Por isso que se você errar, peça perdão, ok? Se você tiver algum tipo de comportamento equivocado,
você precisa voltar lá, mesmo que a pessoa não fale nada, olha, eu acho que eu tive um comportamento assim, a pessoa, mas eu nem percebi. Percebeu sim. Às vezes a pessoa percebeu, ela só não quer falar, mas é importante que você se perceba, você se olhe em todo o tempo e mostre para a pessoa que você está se percebendo, né? E que a gente está nesse processo de mudança o tempo todo. É engraçado, né? Eu estava avaliando a minha vida, né? Hoje eu estou com 48 anos. Gente, a tecnologia dos meus 40, de quando eu nasci até hoje já mudou muita coisa. Eu peguei o disco, o LP, né? Ali rodando, e hoje a gente nem tem mais, nem escuta mais música em CD. Olha só, LP, cassete, né? A fita cassete, depois o CD, depois aqueles aparelhinhos que escutava música, depois foi para o celular. Então, olha quanta evolução. A mesma coisa na liderança. A gente precisa ter esse olhar também. As coisas estão mudando e eu preciso acompanhar essas mudanças sem perder os princípios. Ok? Então, diz aqui, ó, e de fato, tudo está mesmo se modificando. A novidade aqui não está na mudança, mas na velocidade que ela ocorre. Tem líderes que se perdem em meio a tantas necessidades que acabam não percebendo isso. Ficamos com as mesmas estratégias, com as mesmas orientações, com as mesmas palavras. Para vivermos o propósito de Deus, precisamos entender que Deus trabalha até hoje. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Opa, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ok? Então vamos lá. Então, gente, Deus é um Deus o quê? É um Deus criativo. É um Deus que não se repete. É um Deus que está se movendo em todo o tempo. Você percebe lá na Epístola aos Hebreus que durante muito tempo Deus falou por intermédio dos profetas. Mas hoje Deus fala por intermédio do seu Filho. Então, até Deus mudando a sua maneira de falar, sem mudar o seu caráter, sem mudar suas características, sem mudar a sua identidade. Tudo bem? Então precisamos compreender que a maneira de liderar é uma maneira que volta e meia vai estar sofrendo modificações, mas sem perder os seus princípios. Tudo bem? Vamos lá. Tá certo, Fernanda. Tá certo, Léo. Fique em paz. Deus abençoe. Vamos lá? Então, ó, voltando para cá. Então, como é que eu vou poder ser mais assertivo na minha liderança? Conhecendo ao Senhor, prosseguindo em conhecê-lo e entendendo que Deus vai me orientar na minha liderança em todo o tempo. Amém? Esse conhecimento de Deus, somado ao desejo por transformação, é a garantia de recebermos suas características por identidade de filho. Somos transformados de glória em glória. Então precisamos estar todo o tempo na nossa liderança, nos relacionando com Deus para entender qual é a estratégia e como nós vamos utilizar essa estratégia. Amém? Vamos lá, ó. Com isso, sabe qual é o maior erro? Perdão, eu subi aqui. Desculpe. Aqui. Com isso, sabe qual é o maior erro para aqueles que desejam que algo é achar que já está pronto, achar que já sabe, achar que ficou bom. Muito cuidado. No entanto, a busca pelo melhor exigirá humildade e flexibilidade. Precisamos buscar o melhor, buscar ser melhores e, para isso, é preciso também acompanhar as mudanças ao nosso redor. Amém? Então é buscar sempre a vitalidade, buscar a inspiração, buscar em Deus e também nos relacionamentos, novas ideias, novos projetos. É quando a gente busca ânimo, vida em Deus, para também fazer o quê? Trazer vida às outras pessoas, né? E a gente vê aí Deus falando, fazendo isso com o próprio Josué.
quando Moisés morre, ele vai animar Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei como você. Mas ele dá um veredito na vida de Josué, né? Meu servo Moisés é morto. Levante-se agora, passa o Jordão e você agora vai começar um novo tempo. Você vê que a liderança de Josué não tem nada a ver com a liderança de Moisés, mas ele tinha uma base, ele tinha uma plataforma, ele tinha um conhecimento a respeito daquilo que Moisés aprendeu com o Senhor, ele tinha esse embasamento e ele desenvolveu toda a sua liderança nesse embasamento, sem esquecer do seu relacionamento com Deus. Amém? Então, gente, para nós finalizarmos, só botar aqui, para nós finalizarmos, nós precisamos compreender que o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus é extremamente importante para que a gente possa encontrar inspiração para poder inspirar pessoas e mostrar realmente que estamos em processo de transformação, de transição. E aí diz aqui, para nos tornarmos um líder do século XXI, de acordo com os parâmetros de Cristo, temos que considerar as seguintes coisas: reconhecer que estamos em constante aprendizado, sermos criativos e inspiradores, aprender com o passado e avançar para o futuro, aprimorar a apropriação do nosso propósito em Deus para ativarmos o propósito de outros, aprender a enxergar o próximo como fonte de renovação, aprendermos com o exemplo de Cristo, que o conhecimento não conduz à arrogância, mas à humildade. Hein? E essas coisas vão nos fazer avançar no nosso propósito e naquilo que a gente precisa crescer em Deus. Amém?